Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 9h mais 53 minutos. Um bom dia para você. Quinta-feira, dia 21 de setembro de 2023. Um bom dia aos poderes constituídos, executivo, legislativo, judiciário. E um bom dia especial para você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada, que precisa se organizar mais, claro, sempre. Mas tem toda a possibilidade e toda a força para isso. Basta querer. 9h54, quinta-feira, dia 21. Para você que aniversaria hoje, parabéns, Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. Feliz aniversário, é sempre bom fazer aniversário. Parabéns, né? Para você que está no Facebook, para você que está no Instagram, para você que está no trabalho, o pessoal que está curtindo até no carro, que agora o pessoal está com a internet nos carros, está conectando ali esse mundo globalizado que está se formando, né? Aquele abraço, seja sempre bem-vindo. Quinta-feira, André Lima conosco, nos controles eletrônicos, Maria Clara, controlando toda a produção. Bom dia, Maria Clara, bom dia, André. Bom dia, Márcio. Estamos aqui mais uma quinta-feira para comentar as principais notícias do Brasil e do mundo. Quero agradecer. Hoje sem dor de dente. Hoje sem dor de dente, tá melhorzinho. Apesar que soltou um negocinho que eu tenho que voltar no dentista para consertar. Tá vendo só você que tá do outro lado, você acha que é só glamour? Não, é só glamour, não. Tá dor de dente, olha lá. Dor de dente, Tá ainda doendo, dá trabalho, viu? E dói, incomoda pra caramba. Tô até com aquela cerinha aqui para não machucar. E agradecer sempre a Maria Clara, que é o nosso suporte, que faz a gente estar no ar, né? Porque é por ela, não é por você, é ela que faz a coisa acontecer. Você é só fachada. Você é só presidente. É só fachada. Então, quero agradecer mais uma vez, lembrar as pessoas em casa, portal TPC Notícias, acessa lá, tem bastante coisa boa. Semana que vem, daqui 2 semanas, vamos ter a eleição do Conselho Tutelar aqui para Cubatão, né? Na verdade, para Cubatão toda. E a gente fez uma regional, acho que é nacional, né? Não, a região toda. E a gente colocou lá a lista dos convidados. A lista dos candidatos, você pode procurar lá. Também os locais de votação e algumas informações básicas para o pessoal que, né, pretende, tem seu candidato, vai votar. Lembrando que não é obrigatório a votação. Não tem obrigação. Não é obrigatório isso. Não é obrigatório, né? E é aí que os próprios candidatos falam isso, né? Eles batem na tecla dizendo que o fato de não ser obrigatório acaba passando batido. Se fosse obrigatório, seria uma outra eleição, né? Ah, sim. Né? E a remuneração não é ruim, tá, Márcio? Vou te falar que não é ruim. Também não é assim, uma mega da remuneração. Mas com base, né, no padrão nacional de salário mínimo, é um salário até razoável, né? 3.470. Mais benefícios. Mais os benefícios de vale-refeição, vale-alimentação, acho que vale alimentação. O vale-refeição acho que é para almoçar, né? Se eu não me engano. A alimentação é como se fosse fazer a compra, né? Fazer a compra, é a cesta básica. É a cesta básica. Então, vale-alimentação, vale-refeição e vale-transporte, né? E convênio e tal, não sei o quê. Mas, pessoal... 9h56, quinta-feira. O pessoal está com um dia meio nublado, a temperatura está subindo, está chegando a primavera, o Ninho está fazendo das suas. A preocupação com chuvas fortes e tudo mais, né? Então, ficar sempre atento. Vai sair de casa, deixa o tomar conta, não deixa nada aberto, fecha tudo, né? Tira a roupa do varal. Tira a roupa do varal, boa. Porque já viu, ele leva sempre um guarda-chuva, porque está entrando no período de primavera e o tempo está tão confuso que sol, chuva e frio pode acontecer no mesmo dia. No mesmo dia. 9h57, vamos para a pauta do Virtual News desta quinta-feira. Principais notícias desse dia 21 de setembro de 2023.
Pare a guerra e Zelensky não precisa falar, diz presidente do Conselho de Segurança da ONU à Rússia. Copom reduz juros básicos da economia para 12,75% ao ano. Dino diz que não há campanha para ser ministro do STF. CNJ mantém afastamento de Apio da Lava Jato em Curitiba. Ministro do STF rejeita enviar recurso de Robinho ao Supremo. ETEX abre em prazo para solicitar a redução da taxa de inscrição para o vestibulinho. CET Santos abrirá concurso público para 39 vagas. Inscrição começam hoje, quinta-feira. Aí está aí a pauta do Virtual News de hoje. Agora, vamos para aquelas manchetes que... Não podem passar em branco. Não podemos deixar passar em branco. Tu gosta, né, André? Para não passar em branco. STF pode formar hoje maioria contra marco temporal. Isso é ponça. Falta um voto. Novos cortes da Selic. Entenda os recados deixados pelo BC após a reunião com o Copom. A manchete do G1. Onda de calor ameaça a produção, alta do preço de alimentos e até escalada da inflação. Manchete já sei. Da R7. A culpa é do meio ambiente. Legal. Show. STF fica um voto de rejeitar o marco temporal. Senado reclama prerrogativa. Isto é, exportação de carne de frango para o Japão não deve ser prejudicada com a suspensão a Mato Grosso do Sul. Em delação, Cid diz que Bolsonaro consultou militares sobre plano de golpe. Está no UOL Notícias. A de cima está na broadcast, viu? Na broadcast, né? Comandante da Marinha sob Bolsonaro, almirante Almir Garnier, teria aceitado embarcar no golpe do então presidente. Tropas à disposição. Manchete do Jornal do Brasil. Concursos. O governo vai propor elevar cotas raciais para 30%, com metade de reservas para mulheres negras. Matéria de O Globo. Como é o bar no Rio onde Chico Buarque teria traído Luísa Sonza? É o que diz o dono e os clientes. Manchete do Estadão. Tá faltando pauta em Bolsonaro brincadeira. tenta a nova cartada para disputar eleições após condenação no TSE. Também matéria do Estadão. A broadcast, naquela matéria relacionada ao frango, carne de frango para o Japão, é que foi constatado um caso de gripe aviária em uma ave de fundo de quintal. O pessoal criador de fundo de quintal constatou a morte de uma ave por gripe aviária. Então, toda essa questão, Mato Grosso do Sul, os plantéis estão salvaguardados, toda a preocupação com os plantéis de produção de aves, para o consumo, e as exportações ainda estão garantidas. Então, o pessoal está muito atento a essa questão das aves por aí, né? Não sei o que foi, se foi uma galinha, se foi um frango, se foi um pato, se foi um pombo, não sei o que foi, mas foi alguma coisa que lá no fundo, ou de uma caixa, ou de um playground, mas sempre está no fundo. André, qual delas? Cara, o do marco temporal, você fez duas citações aí para não passar em branco, e ontem, até mais ou menos umas 18 horas, o STF estava numa votação de 5-2, né? Mais um voto. Mais um voto, eles formariam maioria. Aí é que vem que tipo de maioria. O que acontece? Uma vez a gente já falou sobre isso, e é um assunto um pouquinho chatinho. O marco temporal, Márcio, a nossa Constituição, em 1988, delimitou o que o que são terras indígenas e de povos originários. Para quê? Para poder você consolidar as cidades que já existem, né? O Pacto Federativo você tem que manter. Então isso aconteceu em 88, e de lá para cá foram surgindo discussões de locais mais distantes, lá longínquos, como Maranhão, Pará, próximo da Mata Amazônica, né? Esses locais que são um pouco mais distantes das metrópoles, onde ainda existe disputa de terras. Aqui na Baixada a gente tem uma reserva indígena, se eu não me engano, na Praia Grande, em Mongaguá. Itanhaém, né? Itanhaém, acho que é Itanhaém a reserva. Também tem. Também tem, né? Então o que acontece? De lá para cá existe um movimento para ampliar as terras ocupadas pelos indígenas. Um movimento.
Então são diversas ações que foram desaguando, que é isso que eles estão discutindo agora no STF, tá? Em 2009 ou foi 2019, eles já decidiram que vale o que está na Constituição. Até 88, aquilo que estava ocupado pelos indígenas é deles. O que não estava ocupado, eles não podem avançar. Até 88. Mas de lá para cá, começou a ter essas discussões, né? Então, existem grupos que são favoráveis a ampliar a extensão deles. Aí nessa discussão, um põe um pitaco aqui, um pitaco ali, começam a surgir alguns projetos de lei, algumas entidades, né, que vão engrossando o caldo, e chegaram a querer simplesmente apagar o marco temporal, que foi o que nós conversamos aqui. O que isso significa? É que qualquer área no país onde tenha um vestígio de povos originários, esta área tem que ser devolvida a estes povos Então originários. Vamos lá. Então, Traduz. Nós temos aqui um sambaqui na Cozipa, na Uzi Minas. Na Uzi Minas. Então, tecnicamente, toda aquela área volta a ser dos índios. Exatamente. Como era antes de Cabral chegar. Isso. Fecha. Então, pronto. Fecha e entrega para eles. Agora, a mesma coisa, Betioga, Tupinambás, todo mundo. Centro de São Paulo, centro do Rio de Janeiro, bairro, Sim, tudo. Devolve tudo. Devolve tudo. Isso você cria uma instabilidade jurídica, assim, não tem nem como mencionar, tá? Parece até que é uma forma do Estado tomar conta da propriedade privada. Entendi. Tá? Veja, em regimes que são contrários à forma de governo capitalista, a forma financeira capitalista, eles defendem que a propriedade privada tem que ser do Estado e o Estado que concede. Isso seria uma forma indireta de tomar as terras de todo mundo. Mas isso não tem que ser definido em lei? O STF está de novo atropelando... Bom, bem colocado. Aí existe um projeto, se eu não me engano está no Senado, onde o próprio autor falou que o Congresso tem que correr para não deixar na mão do STF de novo legislar em lugar do Congresso. Porque se formar essa maioria aí, vai valer o que eles querem. E a lei... Mas se tem lei, bom, vamos ficar aguardando o mar. Eles estão querendo declarar inconstitucional a Constituição, entendeu? Você comentou ali, a gente tava, tem várias matérias ali, tem essa questão, envolve aí o Bolsonaro, essa declaração que veio aí do CID, declarações do Malcid, o pessoal pegando as informações, tem a UOL mesmo, tem lá exclusivo, lá o depoimento, tem um monte de coisa que está acontecendo. E eu trouxe aquela situação da Luísa Sonza, né? Da Luísa Sonza, nossa. Porque eu nem dormi essa noite por causa dessa matéria. Isso tomou conta. Tô brincando, mas é verdade. Mas por que isso tomou conta de tudo? Eu convido você a observar psicologicamente o que faz uma matéria que seria algo mais particular, embora seja uma pessoa de influência, uma pessoa conhecida, uma artista, e por que move as redes sociais, isso move os noticiários, né? Qual é o ponto no ser humano que isso acessa, né? É bom pra gente pensar em um dia. Não, Márcio, é o mesmo ponto que acessa os reality shows, né? Se você tentar imaginar, vamos buscar uma lógica no reality show. Não tem lógica. É um grupo de pessoas que é colocado lá sob as câmeras e vão testando. A vida como ela é. É uma forma de ser a vida como ela é. Tal parecido, né? Como ela é, não, porque não é. Porque a gente gosta de acompanhar coisas de artistas conhecidos. É que, por exemplo, a Luísa Sonza não é assim alguém que eu acompanhe, né? Não é um artista que eu acompanhe. Mas ela tem uma galera. Tem um pessoal. Ela tem uma galera que curte ela, então isso é matéria. Quando teve a discussão lá da Amber e o Johnny Depp, né? Mundialmente. Ganharam mais dinheiro. Tem até estreou um documentário na Netflix sobre isso, sobre o julgamento. Então, eles ganharam dinheiro que acho que o que ela tinha que devolver pra ele Não, agora a Disney tá pedindo, pelo amor de Deus, vem estrear o próximo Jack Sparrow aqui, eu pago o valor que tu quiser. Então, veja, são famosos, a gente conhece outros casos famosos. Mike Tyson, né, quando fazia aquelas besteiras dele. Aquele caso que era um lutador também, esqueci. Eu lembro dele porque ele fazia o filme Corra que a Polícia Vem Aí, que ele era
Caramba, esqueci o nome. O tenente, sei lá, Stalker lá, que ele era tipo a pessoa que fazia as coisas mais absurdas. E ele também teve uma repercussão enorme, né? Nada contra quem acessa, não quer dizer isso. Não. Pra você ver como são as coisas e o que atrai, né? Porque a pessoa quando é famosa, ela atrai, que não tem a notícia aí do Robinho? Sim. A gente vai falar do Robinho, então, veja. No Brasil, ele está recorrendo. Um caso semelhante lá fora é diferente, que é no caso do Daniel Alves. Está preso. Está preso. Então, 10 horas mais 8 minutos. Vamos para a pauta do Virtual News. Vamos embora. Pare a guerra e Zelensky não precisa falar, diz presidente do Conselho de Segurança na ONU, a Rússia. Essa seria a primeira aparição pessoal do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em uma reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre a invasão de seu país por Moscou, quando o embaixador russo, Vasily Nebenzia, se opôs a que ele tomasse a palavra no início da reunião. O primeiro-ministro albanês Edi Rama, que presidiu a tensa sessão, respondeu com uma zombaria a Moscou, que há muito afirma que a invasão que não equivale a uma guerra, mas sim a uma mera operação militar especial. Quero assegurar aos nossos colegas russos e a todos aqui que esta não é uma operação especial da presidência albanesa, disse Rama, conhecido por seu senso de humor penetrante, provocando risadas abafadas do outro lado da sala. Há uma solução para isso, continuou Rama, dirigindo-se diretamente a Nebenzia. Se concordarem, parem a guerra e o presidente Zelensky não tomará a palavra. Não precisa falar, né? Após a sessão, Zelensky agradeceu a Rama nas redes sociais, dizendo que o albanês, que é artista e antigo jogador de basquetebol, mostrou ao mundo como lidar corretamente com a Rússia, as suas mentiras e a sua hipocrisia. Ao tentar justificar a invasão, Moscou afirmou que as ambições da Ucrânia de integração com o Ocidente, incluindo o NATO, representam uma ameaça à segurança nacional da Rússia, em uma afirmação que Kiev e seus aliados negam com um pretexto infundado para atacar. A informação é da agência Reuters. Cara, isso aí é o que a gente chama de geopolítica pura. Então, o presidente da Comissão de Segurança foi curto, grosso, objetivo e claro. Para a guerra ele não fala. Enquanto tiver guerra ele tem voz. Não é bem isso. O que ele está dizendo ali... Ele não vai ter o que falar aqui se você parar de invadir o país dele. Isso, exatamente. Você vai querer deixar ele... Você não está dizendo... Para a guerra que ele pode até ir embora. Você quer querendo dizer que ele não pode falar? Você está invadindo o país dele. Sob a justificativa de uma operação militar especial e que não é guerra. Então, olha só o posicionamento da Albânia. Ó, a conversa aqui é outra. Ô Márcio, é que isso está se estendendo já um ano, vai para 2 anos já, né? Se eu não me engano. Já ano que vem já para 2, são 2 anos. Não, ano que vem não, acho que esse ano já vai para 2 já. Foi janeiro, né? Janeiro, acho que completou 2 anos, alguma coisa assim, 1 ano. De 2022 começou? Começou em 2022. Acho que não, acho que foi 21, hein? Olha lá, hein? 22. Será? Bom, tem um conteúdo daquele professor HOC, que o nome dele é bem difícil de falar, não sei o que lá, que ele sempre dá muitas aulas de geopolítica, tá? Então é legal você falar de política olhando para um mapa, que é o que a gente chama de geopolítica. Então ele vai mostrando as questões geográficas, sabe? Por que a cidade está aqui, por que o centro foi aqui, por que a capital foi aqui. É legal isso. E quando ele fala da questão da Rússia e da Ucrânia, ele mostra que por exemplo, você tem a Rússia, que é um terreno grandão, quando ela era a União Soviética, o tamanho que ela era, e ele mostra os países que foram se deslocando, né? Deixaram de fazer parte da URSS. Isso, da então... República Socialista Soviética. Então a Rússia acabou ficando meio que com um paredão de proteção, tá? Porque esses países, apesar de não fazerem mais parte da União Soviética, eles meio que separam a Rússia do resto da Europa. Tá, se você olhar no mapa. Aqui não tem, aqui fica meio difícil explicar. Mas a Ucrânia, ela está realmente num ponto estratégico, de maneira que se de repente um inimigo, vou abrir aspas, não estou defendendo a operação militar, só para você entender o que é geopolítica. Ele está num ponto estratégico que se de repente um inimigo
quiser atacar a Rússia, é um local muito bem Uma base privilegiado, de tá? É como se você cercasse os Estados Unidos, por exemplo. Como Malvinas, como... por aí. Isso. Não, mas as Malvinas Eu sei, são bem tô longe, cultuado. né? Mas está bem Mas longe. é um ponto Eu digo de do ponto de vista estratégico mesmo, porque mas estratégico a Rússia, militar. pro lado de cá, é mar congelado, entendeu? E E pro pro lado lado de de cá, lá, não. Aí sim, o único ponto que ele tem de mar é junto com a Ucrânia. Então ele é estratégico por causa disso. Se você fechar ali, a Rússia tem que dar tipo uma volta no mundo para ter acesso. E lá atrás tem infindáveis dificuldades. Então quando você pega o mapa, você vê no momento da Crimeia, a Crimeia é como se fosse uma linguicinha assim, ó. Sim. Que a Rússia foi lá e creu. Pegou a Crimeia de volta. E pegou de volta porque e a Rússia, como já é legal ver com o mapa. A Ucrânia e a Rússia, elas faziam parte do mesmo país, que era a União Soviética. Então, quando separou, apesar de separar cada um com a sua soberania, esses países, eles ficaram também meio que divididos. Você chega na Ucrânia, metade é ucraniana, mas metade é pró-Rússia. Então, eles têm um conflito interno, que foi isso que favoreceu para que a Rússia conseguisse, né, atuar por dentro do país. Essa é uma das dificuldades. Mas agora, esse conflito tem que parar. Não, o conflito tem que parar. Isso. Primeiro, é realmente a Rússia não tem o que invadir. Volta, retira as tropas e começa a discussão. E a discussão da Rússia, a Rússia diz que quer garantir a soberania da Ucrânia, mas não quer que a Ucrânia faça parte da OTAN. Que eu acho que era esse que estava na tradução ficou NATO, não é a OTAN. É a OTAN. Entendeu? É a organização das... É porque é NATO, que É assim, original? Ah, então. Como é Reuters, é original. Ah, tá. Então é a OTAN que eles não querem que faça parte. Isso. Porque aí Organização sai do Oriente Norte. e vai para o Ocidente e abriria portas para o inimigo da Rússia, que seria os Estados Unidos. Ou qualquer um outro que queira aí a invasão russa. Bom, mas a realidade hoje é a invasão na Ucrânia. Não. 22? 24 de fevereiro de 2021. Ah, então vai fazer 2 anos mesmo no ano que vem. Tem 1 ano e 7 meses de guerra. É muito tempo de conflito. Muito tempo de conflito. Muito tempo de conflito. O país da Ucrânia vai demorar muito para se recuperar, tá? E tem uma outra situação aí, André, que as pessoas, quando um país declara guerra ao outro, dentro de uma condição de rendição e de retirada, esse país vai ter que ressarcir. No caso, a Rússia vai ter que arcar com o prejuízo. Ô, Márcio, e veja aí, só para fechar com chave de ouro, você veja aí a importância das redes sociais. Nós só ficamos sabendo desse conflito porque o Zelensky é um bom comunicador, né? Ele usa as redes sociais dele como uma arma, porque na Rússia todos os meios de mídia foram controlados, todos. Aqueles que não eram controlados foram fechados e expulsos do país. Então lá a população, eu vi isso que eu fiquei assim abismado. Lá eles falam para a população que é um combate a nazistas. Olha só que loucura. Olha que coisa louca, entendeu? Lá eles criam a narrativa para justificar o avanço. É uma loucura isso. Então, mais uma vez agradeço as redes sociais, porque nunca as controlem. Deixa elas livres, apenas aplicando as responsabilidades. Tá bom. 10h16, próxima matéria. Copom reduz juros básicos da economia para 12,75 ao ano. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária reduziu a taxa Selic e juros básicos da economia em 0,5 ponto percentual para 2,75 ao ano. A decisão era esperada pelos analistas financeiros. 0 ponto, já ficou bom, né? É 0,5 ponto percentual. Em comunicado, o Copom informou que o corte em 0,5 pontos percentuais é compatível com a estratégia para fazer a inflação convergir para a meta de 2024 e 2025. Assim como na reunião anterior, o órgão reiterou que continuará a promover reduções na mesma intensidade nos próximos encontros, mas não informou se prosseguirá com os cortes no início do próximo ano. O comitê ressalta ainda que a magnitude total do ciclo de flexibilização ao longo do tempo dependerá da evolução da dinâmica inflacionária, em especial dos componentes mais sensíveis à política monetária e à atividade econômica nas expectativas da inflação, em particular as maior prazo e suas projeções de inflação.
do hiato do produto capacidade ociosa da economia e do balanço de riscos para a inflação futura, explicou o órgão. A informação é da Agência Brasil. Vou resumir esse último parágrafo aqui, é o seguinte: se a coisa não andar, se o governo não fizer a sua lição de casa, se o arcabouço realmente não for efetivo, e se tudo virar uma bagunça, a gente volta com a taxa onde está para segurar a economia. Não, a taxa em 12,75 ela já está segurando a economia. Não, tá? sim, ela estava em 13. Se a expectativa está se dando uma carta, está se apostando dentro desse sistema que o governo federal está implantando. Está se apostando nisso. Então está ali o hiato, os componentes, aquilo que faz com que a inflação suba, o próprio governo que vai fazer a captação de recursos no mercado financeiro através dos créditos, né? Através da busca aí desses valores ele faz a captação disso, né? A gente sabe disso, e essa taxa é a base para o pagamento do governo para isso, né? Isso bem claro. Então, todo mundo apostando aqui e acreditando que a coisa vai virar. E a responsabilidade dela virar. Não tem outro caminho a não ser virar. Porque se não virar, vai subir a taxa Selic e adeus credibilidade do governo. Sim. André. É que o governo, o que acontece? Ele entrou, ele achou que na hora que ele entrasse em janeiro, ele fosse derrubar a taxa para tipo 5, 6. E não é assim que funciona. Porque as pessoas ainda estão sofrendo os impactos da pandemia. Estamos de volta, problemas técnicos de interrupção, ao vivo, 10h29, estamos de volta. Estávamos falando sobre taxa Selic e Copom, eu falei a respeito dos objetivos que ficaram aí, traduzindo aquela última frase da matéria. André. Não, eu estava falando sobre a taxa Selic e a redução que vem ocorrendo. Na opinião de muitos, como eu falei, o governo imaginou que logo em janeiro já ia despencar essa taxa, e não é assim que funciona, tá? Porque nós estamos saindo agora de uma pandemia, muitos esqueceram, e essa reação da economia, do mercado, ela vai vir gradativamente. As pessoas têm que tomar confiança para então voltar a comprar a crédito. Ah, mas o juro está alto. Claro que o juro está alto, porque imagina, está todo mundo quebrado, né, com problema financeiro. Aí você abre linha de crédito para todo mundo, mas a pessoa nem pagou a dívida anterior, vai entrar em outra. Então isso que o Selic está fazendo, o Copom, é na verdade equalizar a nossa situação real e projetar para um futuro. O governo atual ele projeta que em 2024 a gente vai estar com um déficit zerado, né? Esse ano é $500 bilhão de déficit, 2024 zero, 2025 acho que meio positivo, para chegar em 2026 está com 1 ponto positivo. Ah, tá ao vivo? Aí, tá tudo certinho. Tu tá me assistindo aí? Olha que bacana. Vazou aqui o áudio. Vazou. Então, alguns enxergam que isso é uma disputa política. Não é isso. É aquilo que a gente sempre defendeu, Márcio. A lei da oferta e da procura. Quando você tem muitos produtos disponíveis no mercado, esse produto tende a cair o preço. E quando ele se torna meio que raro, o produto sobe. Nós estamos no momento onde todo mundo, né, não todo mundo não, mas a grande maioria ainda está com o nome restrito, estão com financiamentos, está todo mundo reticente. Então, se você conversar com proprietários de imobiliários, eles vão te falar que, né, a venda a prazo ela está bem tímida, não está assim um boom. Está tímido, porque as pessoas estão esperando, né, essa coisa estabilizar. Eles querem que a taxa Selic chegue a 11, que acho que é essa projeção de um mercado mais pulsante, né, pujante. Mas a gente vai esperar um pouquinho, porque a cada 4 meses, se eu não me engano, é quando o Copom se reúne e eles têm baixado 0,50, né, meio ponto percentual. Eles se reuniram em março, não baixou, deu um bafafá do caramba. Aí quando chegou em junho, se eu não me engano, as pessoas queriam que eles baixassem, eles também não baixaram. Aí a última, eles deram baixada para meio ponto percentual e agora mais meio ponto percentual. André, título de dívida pública. É o título que o governo coloca no mercado para capitalizar. Para captar recursos. E quando as pessoas vão executar o título, querem receber o título, ele paga de acordo com a taxa Selic. Exatamente. Exatamente. Então, quando o governo fica pressionando para baixar, baixa o juro para todo mundo e baixa para ele também.
Não, mas, exato, baixa para ele. Ele paga menos. Então, isso ajusta na hora que ele está pedindo. Ó, de onde é que eu vou tirar dinheiro? Não, se baixar a Selic eu também vou pagar menos. Então Sim. tem toda essa situação, né? Ô Márcio, e é assim, né? Estamos sob um governo gastão, né? Ele gosta de gastar. Se Tio Sam aumenta a Selic deles lá, todo mundo corre para o United States of America. Isso. E aí prejudica. 10h33, próxima matéria. Dino diz que não há campanha para ser ministro do STF. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse ontem que não existe campanha para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. O ministro também declarou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai fazer boas escolhas nas indicações para a corte. No início dessa noite de ontem, Dino participou de um evento no STF em comemoração aos 35 anos da Constituição. O ministro é um dos cotados para substituir a presidente da corte, ministra Rosa Weber, que se aposentará na próxima semana ao completar 75 anos. Dino, que foi juiz auxiliar do ministro Nelson Jobim, disse que, pela história do Supremo, não há candidatura ou campanha para ser ministro da Corte. Eu sempre soube, estudando na história do Supremo, que não existe candidatura a ministro do Supremo, não existe campanha para ministro do Supremo, não existe pleito, pedido de solicitação para ser ministro do Supremo. É uma designação do presidente da República e aprovação do Senado. Quando você enxerga as coisas assim, você fica muito tranquilo. Eu estou muito bem no Ministério da Justiça. Deixa o presidente Lula amadurecer a reflexão dele acerca das alternativas que ele tem. Tenho certeza que ele vai fazer boas escolhas, afirmou. Com a saída de Rosa Weber, o STF terá apenas uma mulher, a ministra Carmen Lúcia, na composição do plenário. A posse de Luiz Roberto Barroso, o novo presidente do tribunal, está marcada para quinta-feira, dia 28. Ele ficará no cargo por 2 anos. As informações é da Agência Brasil. Dino, não é bem assim não, viu? Você tá falando aí, mas não é bem assim não. O PT já queria dividir a pasta em duas, né? Ministro uma coisa, Segurança Pública outra, Ministério da Justiça uma coisa, Segurança Pública outra. Estavam colocando aí o nome do ministro, quer dizer, tudo isso está em baila aí. Estão querendo dividir ministério, aumentar ministério. E o pior nisso tudo, né? Tirar uma vaga, uma cadeira de mulher para um homem assumir. Há uma ministra e um homem assumir. Isto feito, a possibilidade de uma mulher assumir novamente só daqui a 14 anos, se eu não me engano. Só acho que daqui a 14 anos, quando o próximo ministro vai se aposentar. Vai se aposentar? O próximo eu acho que é mais ou menos isso. Então, olha o hiato, isso é um hiato, tá? Olha a distância. Então, assim, dizer que não para, gente. Opa. Então já falando até. Não quero não. Imagina, ficar até os 75 lá. Pô, eu não quero. Não precisa nunca mais fazer campanha. Eu que não sou operador do direito, quero. Eu vou pra lá. Brincando, brincadeiras à parte. Desculpa aí, ministro, mas não colou não. Não colou não. Rapaz, essa notícia me deixou até triste, viu? Brincadeira, esse cara como ministro do STF, não que o STF venha, né, ajudando em alguma coisa, mas pô, aí é esfregar na nossa cara, né? Bom. Bem feito, tá? A gente vai pagar essa conta, bem feito mesmo. Tomara que coloque ele, coloque Sérgio Cabral, porque o Sérgio Cabral tem informação jurídica. O Deltan não, o Delgato. E por que não o Temer? Não, acho que o Temer não quer. O Temer realmente não quer. O Temer acho que não quer. Coloca lá o Capitão Cueca, coloca todo mundo. O STF já foi, filho. Põe qualquer um lá, qualquer um tá bom. 10h36 nessa composição STF cística. Vamos para o programa. Qualquer um lá que tá bom. Vamos. Saindo do STF. Digo, repito. A justiça, o poder judiciário no Brasil hoje só vai até o 2º grau. Subiu, é política. 10h30 e para o 2º grau, agora estão querendo colocar mais mulheres para as magistradas, que é o correto. Mas está parado isso aí. 10h36 do STF para a próxima matéria. Não dá para sair. CNJ mantém afastamento de Apio da Lava Jato em Curitiba. O Corregedor Nacional da Justiça, o ministro Luiz Felipe Salomão, decidiu na terça-feira, dia 20, manter o afastamento do juiz Eduardo Apio, que chefiou a 13ª Vara Federal em Curitiba, responsável pelos processos da Operação Lava Jato. Na mesma decisão, o ministro decidiu que os processos disciplinares abertos contra o magistrado em função do afastamento devem ser enviados à CNJ, que passará a analisar o caso. Em maio deste ano, a Apio foi afastado pelo Conselho Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, após ser acusado de fazer uma ligação telefônica para o filho do desembargador Marcelo
Malucelli para confirmar o parentesco. O advogado João Malucelli é sócio do ex-juiz e hoje senador Sérgio Moro em um escritório de advocacia. Com base na acusação, o tribunal determinou o afastamento e considerou Apio suspeito para julgar os processos da Lava Jato. No entendimento de Salomão, Malucelli e a juíza Gabriela Hardt, que atuou como substituta de Moro, já respondem no processo do CNJ. Dessa forma, o caso de Apio também deve ser analisado pelo Conselho. A nova decisão do CNJ foi motivada por uma liminar proferida no dia 19 pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. A decisão suspendeu o processo disciplinar contra Apio, mas não decidiu sobre o afastamento dele da 13ª Vara Federal de Curitiba. Na semana passada, o CNJ encontrou indícios de gestão caótica no controle de valores oriundos de acordos da delação e leniência firmados na Lava Jato. A Lava Jato está fazendo um lava limpo. Não, eles estão querendo reescrever a história de que a culpa do atraso no país, a culpa da corrupção foi da operação que prendeu os corruptos. Cara, é inimaginável isso, é inimaginável. Correndo atrás do cachorro. Bom, sabe o que você faz? Pega o Apio aí e nomeia pro STF. Vai dar certinho lá. Mas eu acho que com essa situação agora não dá pra me nomear, não. Não, meu irmão, Mas com essa situação, lembra que o Delanhol não pôde ser, foi destituído de ser deputado devido àquela condição? Mas o Dallagnol é contra o governo, tem diferença, entendeu? Entendi, tem diferença. Entendi. 2 pesos, 3 medidas, é diferente. Aos amigos da lei, aos libertários, o rigor da lei. Tá? Exatamente, então põe logo no STF e resolve o problema, vai... Põe na conta do brasileiro, absolve todo mundo, entendeu? Devolve, porque é importante, hein? É importante, a legislação brasileira ela prevê reparação de dano. Então esses que foram presos pela Lava Jato, condenados, coitados deles, né? Que tiveram suas vidas devastadas, que tiveram que devolver dinheiro que nem sabiam de onde eram, eles têm que ser ressarcidos, hein? Olha lá, hein? Vamos reparar esse dano aí, hein? Vai sair uma nova forma aí uma nova operação. Para você que gosta de aplicar dinheiro, uma nova aplicação, a aplicação cueca. Você deixa o dinheiro lá, passa alguns governos e você depois recebe uma indenização. Ó, dinheiro no colchão não rende, mas na cueca rende. Como é que é então, isso, hein? Qual é a taxa cueca lá? É a taxa Selic elevada ao cubo? Assim, que é o indexador? Então é dessa forma que está andando no Brasil e está tudo bem, É um país democrático e é assim que funciona, é assim que é mandatório. Então eu só digo o seguinte, vamos pagar essa conta e não vai ser barato, então. Entendeu? E atenção, não se surpreenda se em dado momento, porque nunca na história desse país, nós vamos aí pedir desculpa às pessoas que promoveram. Mas vamos, a gente... Caralho, Márcio. Desacerto administrativo. Caralho, Márcio, nunca na história desse país a gente pediu desculpas para as pessoas que nos prejudicaram. E isso vai acontecer, cara. Então, 10 horas mais... Parabéns aos envolvidos. 10 horas, parabéns aos envolvidos. Agora foi sarcástico. 10h41, próximo sarcasmo, quer dizer, notícia. Eu tô usando o humor para não estressar, porque porra, tá foda. Tá difícil. Próxima matéria. ETEC examina prazo para solicitar a redução da taxa de inscrição para o vestibulinho. Os interessados em disputar uma vaga no processo seletivo das escolas técnicas estaduais ETECs para o primeiro semestre de 2024 podem solicitar a redução de 50% da taxa de inscrição. O valor integral é de R$ 34,00. O pedido deve ser feito pela internet até às 15 horas do dia 29. O benefício é válido para estudantes regularmente matriculados no ensino fundamental, médio, pré-vestibular, graduação ou pós-graduação, desde que, cumulativamente, recebam remuneração mensal inferior a 2 salários mínimos, R$ 2.640, ou estejam desempregados. O pedido de redução deve ser feito no site www.vestibulinhoetec.com.br, acessando o menu Redução e preenchendo o formulário. Também é necessário anexar via upload os documentos comprobatórios, como comprovante de escolaridade, de renda, de aposentadoria ou declaração de desemprego disponível no anexo 1 da portaria. Todos os arquivos devem ser digitalizados com um tamanho não superior a 1 megabyte. 1 megabyte não, né? 1 MB, nos formatos PDF, PNG, JPG ou JPEG. É indispensável o correto preenchimento da ficha de solicitação e o envio dos documentos dentro do prazo estipulado. As ETECs oferecem acesso à internet e computadores para auxiliar quem deseja solicitar o benefício.
Para informações sobre datas e horários de atendimento, é necessário entrar em contato diretamente com a unidade. O resultado da análise das solicitações será divulgado a partir das 15 horas do dia 18 de outubro na internet. Os candidatos deverão efetuar a inscrição do vestibulinho após a divulgação oficial do resultado. Isso é uma notícia boa, pô. Lógico, a realidade hoje é a redução, tá? Então quem puder fazer essa inscrição para a redução, o que eu quero entender é por que o brasileiro ele paga conta quando ele vai prestar um vestibular, principalmente em instituições públicas. Por que você paga conta quando você vai fazer um concurso público? Por que você paga conta quando você vai se inscrever numa faculdade? Por que você paga essa conta? Não é seu, não é público. Então por que se cobra essas inscrições? Tudo bem, está te dando desconto, mas não deveria nem existir. Afinal de contas, isso embarrera a participação. Você tem que abrir para o brasileiro lugar. A gente dá cota, a gente dá isso, a gente dá tudo, mas não dá o principal, a oportunidade de participar. Tira essas porcarias dessas inscrições, arca com a responsabilidade do custo do processo seletivo e faça a coisa certa. Mas aí você André, tem que mexer numa outra coisa, né? Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quando eles falam no momento de arrecadação, eles colocam todo mundo para arrecadar, mas na hora de dar a contraprestação, só sai valor da pasta específica para bancar a coisa específica. Veja, quando você diz que a inscrição deveria ser custeada pelo governo, isso sai da pasta da educação, ou pode sair da gestão, ou do desenvolvimento, né? A pasta do ministério. Mas aí se você tirar esse dinheiro da educação, vai faltar uma vaga para alguém, entendeu? Porque a educação ela é fechadinha ali para poder manter só a estrutura. A gente já falou diversas vezes que nós temos uma máquina inchada. As pessoas falam que o Brasil é um gigante. Não, nós somos um paquiderme que anda devagarzinho naquela coisa e não consegue, porque é muito pesada a nossa máquina. E você vê aí que falta, por exemplo, na inscrição. Como é que a gente, dá a inscrição de repente gratuita não, porque nada é de graça, tá? Custeada pelo imposto que você paga, para a formação de novas cabeças. O estudo o estudo é o único meio da gente melhorar qualquer situação de uma pessoa. É estudo. Saúde é importante, trabalho, esporte, cultura, lazer, segurança, tudo é importante. Não tem como você sopesar. É que nem na Constituição Federal. Às vezes a pessoa fala, qual é o direito constitucional que vale mais? Não tem vale mais ou vale menos. Todos eles são compatíveis. Claro, a vida vem em primeiro lugar. Aí criam-se uma espécie de hierarquia de importâncias. Por exemplo, vida, liberdade, segurança, moradia. Não, é tudo compatível. Então, como é que você vai investir na sua educação, né? Se você já cria, como tu falou, né? Uma primeira barreira. Sim. A inscrição. Para eu conseguir desconto, eu tenho que enfrentar toda uma situação aqui Isso. de comprovação. Nós não estamos falando de valor, tá? Se é alto, se é baixo. Não. Nós estamos dizendo o seguinte, se o Brasil é um país que quer realmente investir em educação, tudo aquilo que fosse voltado para a educação tinha que ter esse tipo de incentivo. Não só para a educação, para tudo e qualquer carreira pública que se tenha um concurso público. Não dá, André, é inadmissível que para você participar de um concurso público você tenha que pagar. Pagar a inscrição, né? Pagar a inscrição. A conta é do governo, você paga o imposto. E é o momento de colocar todos iguais. Não, você ganha, mas não interessa, é direito de todo mundo. Por falar em concurso público, o concurso público da Câmara aqui, que ia sair aqui de Cubatão, foi suspenso, né? Parece que no edital não respeitaram o número de vagas para, não sei se foi para mulheres ou se foi para deficientes. Então, você vê, no edital houve um erro. Tá de brincadeira, não, aí eu dou desconto. Não, você não tem que dar desconto, não. Você não tem que cobrar. Ninguém tem que pagar a inscrição. Eu sou brasileiro, eu tenho garantia, eu sou o dono disso aqui e eu vou participar e vocês vão me acolher e vocês vão assumir esse custo e não passar para o aluno e não passar para o profissional que está buscando uma colocação na área. Tá errado isso. Mas tem custo. E daí? As viagens presidenciais têm custo, os almoços têm custo. E não tem custa vários barato, custos não, aí na composição, não só desse governo, de todos os governos, que garanto para você que se somados
passa um dos custos que foram feitos aí ao longo de alguns anos quanto à contratação os investimentos, de né? concursos públicos. Márcio, quando a leniência está para cair e a inscrição no concurso eu vou cobrar. Eu vou cobrar, quando a Dilma foi impeachmentada, né? Dentre lá os casos de impeachment, os motivos, se eu não me engano, eram 14, eram 15 motivos. Um deles era quando ela pegou a contabilidade criativa e disse que a despesa não era despesa, era investimento. Né? Ela fez uma confusão aí, não sei se proposital, para dizer que aquilo que estava gastando não era gasto, era investimento. Só que quando você fala em investimento, ele tem que dar retorno. Se ele não dá retorno, não é investimento, ele é gasto. E de modo geral, tudo aquilo que sai de um caixa é gasto. Quando você pega uma contabilidade, apesar de haver diversas rubricas lá, ativo, passivo, realizável a longo prazo, realizável a médio prazo, tudo isso tem na contabilidade. Por isso que dificilmente a gente consegue entender. Quando sai aqueles balanços de jornal da entidade, o balanço tá certinho. Tu vê um monte de número, tu não entende bexiga nenhuma. Fala, mas o que é isso? Mas de modo geral, você tem duas colunas principais: receita e despesa. O que entra e o que sai. O que eu vou arrecadar nesse período e o que eu vou gastar nesse período. Exatamente. Então, esse gasto, a grande sacada é quando você pega um gasto e transforma em investimento. Porque aí ela faz com que esse dinheiro volte para o lado da receita mais vultuoso. Do ponto de vista de um comerciante, Márcio, é quando o cara investe em propaganda, por exemplo. Sim. Pô, tô gastando maior grana em propaganda. Mas peraí, aumentou o número de clientes entrando na tua loja? Aumentou. Então é investimento. Então é investimento. Não deixa de ser um gasto. Não deixa de ser uma despesa. Porque alguém tem que pagar. Mas você conseguiu pegar esse gasto e transformar em investimento. Um retorno. Posso te dar um exemplo muito tocante? Claro. Quando a Fundação São Francisco de Assis veio para Cubatão. São Francisco Xavier. Xavier, isso. Assis é outra coisa, que foi o conjunto habitacional que entregaram. Ela tinha, a Uzi Minas tinha um débito de um TAC de 8 milhões, uns quebradinho, para pagar ao município. Aí o município precisava de alguém para reativar o hospital. Aí, coincidentemente, a fundação é o plano de saúde, um braço, né? Um braço de saúde da Uzi Minas. Então, a Uzi Minas conseguiu pegar uma despesa e transformar em um investimento. Eu vou ter que pagar, eu pago ali. Eu pago ali, reformo um prédio para mim trabalhar. Sensacional, sensacional. Poucas pessoas captam isso. Falam isso desde 2017, mas o pessoal não tá ligado. Então, quando você pega, você comerciante, investe uma quantia para propaganda, distribuição de brindes, rádio, né, divulgação e tal, você está tendo um gasto, mas isso, se ele te traz um retorno, é um investimento. Voltando às inscrições. Então isso não seria um gasto, seria um investimento, porque nós teremos cabeças melhores formadas. Então você também é a favor de que inscrição zero? Inscrição zero. Eu não sou a favor de dar nada de graça, porque infelizmente o ser humano tem uma coisa de não dar valor para aquilo que é de graça. Aquilo que é abundante, a gente costuma... não dá valor? Não dá atenção. Entendeu? Tanto isso que acontece que parece que... Mas coloca o valor da multa eleitoral, R$3. Exato, eu ia falar isso, então coloca um valor aí simbólico, né? 3, porque 80. A multa eleitoral é R$3, o cara não paga. E o dinheiro arrecadado vai para alguma entidade, ou então vai para uma igreja, vai para algum lugar. Não, a igreja arrecada bastante. Então, não, uma uma entidade. Para algum lugar, para uma entidade, mas que não vá para... que seja comprado em cesta básica e doado. Mas que o governo... que seja feita alguma coisa. Para você incentivar a pessoa. Para incentivar a pessoa. Aí sim você está investindo no futuro do seu país. Eu sou a favor de zerado. Se as pessoas não dão valor ao que se tem, então o governo precisa aplicar mais, e fazer com que as pessoas se tornem cidadãos conscientes e tenham noção do que é público e o valor que é. Isso. E não ficar, eu vou cobrar, vou isentar. Não, isso não forma. O que forma é, lá na escola, lá você dá essa instrução às pessoas crescerem com essa visão. 10h52. Pau no gato. Próxima matéria. Pau no gato é foda.
CT Santos abrirá concurso público para 39 vagas. Inscrições começam na quinta. A Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos anunciou a abertura de concurso público para o preenchimento de vagas em cargos de nível superior, médio e técnico. No total, serão oferecidas 39 vagas para diversas formações, além de cadastro reserva. Há ainda vagas destinadas às pessoas com deficiências e negros. Os detalhes dos requisitos, a remuneração e jornada do trabalho e a descrição das atividades dos cargos ofertados no concurso serão publicados foram publicados na edição de ontem do Diário Oficial de Santos. Todos os cargos farão provas objetivas, porém alguns deles prevêem provas discursivas e outros provas de aptidão física. As inscrições poderão ser feitas dia 21 de setembro, início às 10 horas, a 16 de outubro, término às 23 horas. Somente pela internet no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, IBFC, que terá um link de acesso também pelo site da CT Santos. As taxas de inscrição variam de acordo com o nível de escolaridade, custando R$ 53,00 para os cargos de nível médio, R$ 62,00 para os cargos de nível superior. A previsão é que as provas objetivas e discursivas sejam aplicadas no dia 19 de novembro. As datas previstas para a realização das provas de aptidão física são de 16 a 17 de dezembro. Os salários para cargos de nível superior variam de R$ 4.256,66 e R$ 8.072,07. Para o nível médios e técnicos, a faixa salarial fica entre R$ 2.217,80 e R$ 4.651,83. Aí, viu? São salários bons, não são ruins não, hein? Nível superior, as vagas são 2 para advogado generalista, 1 para advogado trabalhista, 4 para análise de gestão, 4 para análise técnico, 4 para assistente social, tem uma vaga de assistente social, 1 vaga de contador e 1 vaga de jornalista. Aí, ó. Ensino médio e técnico, agente de trânsito, 20 vagas, técnico de mobilidade urbana, 3 vagas, técnico de sinalização semafórica, 2 vagas. Foto Carlos Nogueira. Então, possibilidade de você ingressar pagando a taxa da inscrição e concorrendo aí a essas vagas, né? Marcelo, você vê aí o que nós acabamos de falar da importância da formação, né? Viu? Só tem vaga para quem tem nível superior, médio, técnico. Perfeito. Tá? Só tem vaga para isso. Tem a taxa de inscrição que você acabou de afinal, né, é para uma função pública, né? Mas, como eu disse, né, eu não sou a favor de dar de graça, que eu acho que o dar de graça você faz com que o valor... Eu já paguei como cidadão. Márcio, mas essa contraprestação as pessoas não conseguem entender. É o meu governo, eu sou o ente, eu sou o governo, eu sou o cidadão. Infelizmente isso ainda a gente tem que trabalhar muito isso, esse sentimento de pertencimento, né? A pessoa fala, eu pago imposto aqui, eu tenho o direito de chegar no hospital, chegar na escola e ter qualidade de ensino. Claro que eu não vou ter uma qualidade de particular, né? Não tem. Só que o custo que se tem no ensino público é maior do que o custo que se tem no Então, isso que é engraçado, né, cara? Não sei se é pela quantidade, pelo volume, pela precariedade de como é prestado. Tem todo... É um conjunto de volumes, de situações adversas muito grande. Se você pegar um gestor do setor privado, que às vezes eu converso, aí ele não consegue entender por que no público não funciona. Né? Fala, pô, mas é só fazer isso. Falo, mas o público é diferente. O privado tem dono, Márcio. Eu falo isso que é engraçado. O privado tem dono. Eu sou o dono dessa caneta. Se você quebrar ela, tu vai ter que me pagar outra. Eu sou o dono. Agora, quando é pública, parece que ninguém sabe quem é o dono. Pô, é nosso. E na verdade é sua. É meu também. É seu também. Seu de mais pessoas. Quando vê uma pessoa quebrando uma calçada, você vê o cara tá quebrando, fala assim, pô, cara... Quebra não, meu, isso aí, mas é na frente da minha casa. Tudo bem, mas um dia eu vou passar aqui, vou tropeçar, vou cair. Pode ser sua mãe também. Isso é nosso, não quebra não. Vou fazer uma obra. Pô, legal, então, né? Faz a obrinha aqui da hora. Mas se quebrou, conserte. Eis a situation. Eis a situação, né? Aquilo que é público não se tem o pertencimento. E, na verdade, é o que mais deveria ter usuários, né? Afinal de contas, são 220 milhões de donos, né? Exatamente, e as pessoas não conseguem enxergar isso. Aí é aquele negócio, o gado engorda com o olho do dono, não quando é público. Porque é como se o público não tivesse dono. E dono somos todos nós. Mas vamos embora.
10 horas mais 57 minutos, Maria Clara. Encerramos. Teve TPC, mas André, tem alguma coisa lá no TPC para nós? Tem, cara. Eu queria falar de um amigo aqui, que eu fiz uma matéria para ele, que até coloquei, né? Um professor cubatense. Entra lá, Maria Clara, por favor. Professor cubatense que aplicou um treinamento numa multinacional na África. Ele foi para a África. Foi para a África, retornou ontem, né? Ele passou 15 dias lá, dando treinamento dentro de uma multinacional lá, de atividade de porto. E ele estava me contando ontem como que é o país, né? Ele foi em Luanda, capital da Angola, e ele disse que ele falou uma frase muito chocante para mim, Márcio. Mais para baixo ali. Ali a última matéria do conselho da eleição do Conselho Tutelar. E ele falou uma coisa para mim, que foi: André, agora eu aprendi a diferença entre pobreza e miséria. Ali, ó, tecnologia. Teve também um perrengue dos caminhoneiros aí que é muita coisa que acontece. Desce um pouquinho, mandar um abraço pro meu amigo professor Wagner Lisboa, gente finíssima, um irmão. Cara, obrigado mesmo, obrigado pela oportunidade de ter compartilhado isso, né? E aí é a sala de aula montada lá, que ele deu aula para mais ou menos uns 50 colaboradores. Tem as imagens, né, aí dele, como é que ele foi e tal. E aí, ó. Isso aqui é uma ONG? Não. Ele é um professor cubatense, inclusive da ETEC de Cubatão, tá? Em nível técnico. E ele foi lá, né? Pode subir. Isso. E ele foi lá para poder dar um treinamento dentro de uma empresa. Ah, tá. Então ele está prestando um serviço lá de um treinamento de empresa lá. Isso, e é um cubatense nato nosso, né? Entendi. E, ele falou que, caramba, André, eu aprendi muito mais do que eu ensinei, né? Porque ele conheceu a realidade lá do local e falou que, olha, a gente tá bem pra caramba, viu? Comparado com o que eu vi. Estamos muito bem. Então eu fiz essa matéria aí que eu achei muito, muito interessante, né? E ele contando uma coisa, olha que coisa interessante, Márcio, que ele falou assim, que o país lá tem muita miséria, né? E ele foi conversar com as pessoas, com os próprios alunos, né, o que ele deu aula, que assim, ele falou, com o tempo, conforme eu fui conversando com eles, eu fui entendendo a realidade do local. Por exemplo, ele falava com alguns e perguntava: quantos anos você tem? 38. Quantos filhos? 16. Realidade do local. Pô, mas 16 filhos não, com 3 esposas diferentes. A outra tem 41, quantos anos? Quantos filhos? 14, 10, sabe? Então você vê que a cultura lá é isso, né? Então ele falou que foi um aprendizado muito legal. Eu fiquei muito contente de fazer essa matéria para ele e o pessoal curtiu bastante, né? Porque é uma experiência única. E ele foi lá levar conhecimento nosso que ele aprendeu aqui no Brasil para outro país. Bom, legal. Tá aí então a matéria no TPC falando aí desse morador da cidade de Cubatão que foi prestar o serviço na África, né? Lá em Luanda, Angola. Em Angola, né? Em Angola, então, eu falei continente africano para entender. Né? Porque a África para poder o pessoal entender onde ele está, né? Porque você fala Luanda, fica na Angola, fica na África. Não, ele estava no continente africano. E foi muito legal, viu? 11 horas mais 1 minuto. Chegando ao finalzinho de hoje, né? Eu não vou me estender não, que hoje está meio corrido, mas tem uma outra matéria que nós soltamos essa semana, que é dos caminhoneiros aqui da cidade. Parece que deu outro perrengue lá no bairro do Casqueiro. Assim, essa matéria que tá aí, ó, caminhoneiros, o sindicato relatou, né, que caminhoneiros estavam sendo intimados pela Ecovias para desocuparem o estacionamento que tem lá na Ilha Caraguatá. Isso foi no começo da semana. Aí de ontem para hoje deu uma outra confusão no estacionamento que eles têm no Casqueiro, que eles estão ocupando o terreno de um particular, sob um acordo, onde esse particular iria terminar o tal do linhão. Se vocês quiserem ver, acessa lá o nosso Topcast, que o Sérgio, quando nós levamos, ele explicou bem a situação dos caminhoneiros. A área é pública ou a área particular? Um particular, sob um acordo, cedeu um espaço para os caminhoneiros ficarem, enquanto esse particular efetuava uma obra numa área pública.
Então, esse particular tem uma área pública e ele está cedendo a área particular para os caminhoneiros enquanto ele está utilizando a área pública. Não, ele não está utilizando, ele ficou sob a obrigação de fazer a obra para os caminhoneiros. E qual é o benefício? Então, cara, por isso que eu não fiz a publicação, porque eu não consegui descobrir qual é o benefício. Eu estou fazendo uma Eu sei aula- que se passou o tempo, tá? Era para ser feito em 6 meses, já se passou 2 anos, não foi feito. E os agora... E os caminhoneiros estão em uma área pública cedida pelo... Não, os caminhoneiros estão na área privada dele, que foi Certo. acordado lá Na atrás. Ilha Caraguatá eles estão em uma área pública, Cedida pelo município e pelo estado, né? Porque tá, a Ecovia está dentro da faixa cotando de eles. domínio da Covisa. Tá ali, tá bem. Que é embaixo do viaduto, né? Do viaduto novo, que foi feito. E aí eles pediram para tirar os caminhões dali? O município falou que pode ficar, agora a Ecovia saiu notificando todo mundo para sair. É complicado o negócio, viu, bicho? Vou te falar que é complicado. Estacionamento de caminhão. É complicado, viu? Complicado. É uma situação muito complicada, porém, resolvam. Né? Você tem que dar condição. Exatamente. Se você prometeu, resolva. Problema Agora, seu. é aquele teu negócio, né? A gente observa também como prestação de serviço. Eu falo, também fui caminhoneiro, já tive caminhão. A gente sabe que o caminhão ele gera um transtorno. Dentro de um local onde ele esteja, ele vai gerar um transtorno. Uma moto ela incomoda, um carro ele incomoda, uma perua incomoda, uma van incomoda, um caminhão incomoda, uma carreta incomoda. Tudo incomoda, dependendo da situação que você está, na condição que você esteja. Afinal de contas, né, se você vai morar, você não quer nenhum veículo de grande porte parando na frente da sua casa. Ou então Exatamente. você acordar às 5 horas da manhã porque o cara teve que fazer ar no caminhão e fez um barulhão enorme. Ou então está desmontando o caminhão na frente da sua casa. Ninguém quer isso. Em contrapartida, a necessidade de se ter um espaço. Espaço público não se dá. A concessão tem que ter uma contrapartida. Então toda essa situação aí, ela precisa ser resolvida de forma equilibrada. Viu Santos lá? O pessoal fez lá com os caminhões lá. Ó, vai para pátio tal, vai para pátio tal, vai para pátio tal. Agora, se o caminhoneiro comprou uma área e destinou essa área para que ele possa colocar o caminhão dele lá dentro e não perturba ninguém, qual o problema? Não adquiriu? Então, mas aí é que tá o fator. Aí viu? o acesso não pode um monte de coisa. É aquele tal negócio, né? Você constrói o teto em vez do alicerce primeiro, aí fica a situação. Nada contra os caminhoneiros, muito pelo contrário. Não, Isso não, tem que ser não, feito, de tem que ser maneira alguma. colocada e tem que se olhar o que é correto. Não dá para tampar o sol com a peneira. Muitas vezes sai mais caro o molho do que o peixe. E se o ente público prometeu, promessas têm que ser cumpridas, palavras têm que ser dadas e têm que ser assumidas. Quando não assume as palavras, as coisas acontecem. Uma delas é isso aí. Fui ácido? Não. Não, foi bem direito. Aqui o assunto é bem espinhoso, viu? É bem espinhoso você... É espinhoso porque não é só uma... próximo de um período eleitoral, é espinhoso Márcio, porque tem que ter uma condição para resolução. Não é só uma área, tá? Existe um grupo na Ilha Caraguatá, existe um grupo no Casqueiro, que eles chamam de quadrilátero do Parque São Luís, existe um outro grupo lá na área industrial, próximo do Jardim São Marcos, na Engenheiro Plano de Queiroz, e existe um outro grupo aqui na Cepema, que é bem na subidinha da Anchieta. Então, só para vocês terem ideia, os grupos estão postos. Então, quem são os carreteiros? Os moradores do bairro da Ilha Caraguatá. Quem são os carreteiros? Os moradores do bairro do Casqueiro. Isso. Quem são os carreteiros? Os moradores das proximidades ao Santos do Cubatão. Quem são os carreteiros? Os moradores que moram nas proximidades do Santos do Cubatão, mas que prestam serviço no polo industrial. São moradores, situações bem diversas. são moradores que prestam serviço, que têm o caminhão como profissão. Então, isso precisa ser adequado. Não são empresas que deixam o caminhão na mão do motorista que vem para Cubatão para estacionar em qualquer lugar. Só que estacionamento tem a segurança, tem a responsabilidade. É complexo e para resolver basta você seguir a regra na íntegra, doa quem doer. Ou doa em quem doer, né? Eu doa em quem doer. Doe em quem doará. Doar. Doar em quem doar. Mas precisa ser resolvido. Era ano que vem no eleitoral. É isso aí, Márcio. Terminamos mais uma semana. Tem bastante. Quem quiser acompanhar mais outras notícias, está lá no portal. Tem Tá coisas no legais lá. TPC. Como eu falei. André, se a pessoa tem uma denúncia, alguma coisa que ela quer fazer no TPC, quer mandar alguma coisa para você, como é que ela faz? Não, pode mandar lá, pode mandar pra gente na verdade é mais fácil você entrar em contato pela rede social, né? Lá, Você tem vai algum no link lá para os contatos? Não, no portal tem também, mas as pessoas
por exemplo, se você deixar uma mensagem lá, a gente vai ler, lógico, né? A gente sempre lê as mensagens que ficam. Mas se você tiver algo que seja um pouco mais pujante, né? Você manda no Portal TPC que está no Instagram. No direct, tem aquela opção do direct. Manda lá alguma informação. De repente, quiser compartilhar alguma notícia com a gente, manda, que a gente está sempre divulgando coisas importantes. Com fonte, claro, sempre com fonte. E também pode ter no Facebook. A gente também está no Facebook, tá todos por Cubatão. Então, tá? Só acessar as diversas formas e mandar lá a solicitação, o questionamento, a pergunta, a matéria, a denúncia. Pode estar encaminhando lá. Até os parabéns também são bem-vindos, né? Opa! A gente mede isso aí através das reações, né? Quando eu recebo, e recebo bastante, o nosso conteúdo compartilhado através de outras pessoas, eu vejo que está circulando, entendeu? Então isso é bacana. Me ligam, poxa, André, vi uma matéria lá, mas não tô achando. Ó, vai lá na lupinha lá, digita qualquer palavra que ele vai trazer para você e tem todas as matérias relacionadas e você já se diverte. Pô, obrigado. Eu lembrei que você publicou tal dia. Pode ir lá que tá lá, cara. A gente não apaga não, né? Aquele rede social não. E esse é o grande diferencial de um portal. Dá um trabalho imenso, cara, imenso mesmo. Mas o conteúdo fica muito mais organizado, ele fica indexado. Você entendeu? consegue fazer pesquisas e achar com facilidade. Você faz pesquisas dentro do portal, tá lá essa opção. Você põe a pesquisa uma palavra e vai te trazer, aí ele te traz todas as matérias correlacionadas, né? E nas próprias matérias, quando eu vou fazendo e é um assunto que vai se prolongando ao tempo, uma matéria vai relacionando a outra. Então termina até embaixo, leia mais, saiba mais aqui, leia mais. Acaba conseguindo a sequência, né? Isso, tem várias matérias legal. Assim, parece uma série, né? Uma série, mas não é. Algumas são séries de terror, né? Mas... É para o pessoal entender o contexto, né? Às vezes a pessoa fala. Séries, você fala, meu Deus. Do hospital mesmo, nossa senhora, tem coisa pra caramba lá. Era isso, era aquilo, delencia que funciona, que não funciona, é vaga, é serve da saúde, é cedo, não sei o que. Tá lá, pode ir lá que você não teve bastante conteúdo bom. Tem muita coisa. 11h05. Chega no finalzinho, André. Marcelo, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade. Eu sempre agradeço, cara, porque a gente tem uma vida tão corrida, né? Também somos seres humanos. Eu brincando com um amigo meu, eu falo assim, que sábado eu combinei um compromisso com ele, mas acordei de manhã com a mensagem do meu filho: pai, o chuveiro queimou. Então nós somos seres humanos, você tem que acordar, entendeu? Chuveiro queima. Trocar o chuveiro, vai na lojinha, compra resistência, pra então tomar um banho e poder ir no compromisso. Fui atrasado, mas eu falei pra ele, cara, é que nós somos seres humanos normal. A gente vai no mercado, tem que comprar pão, sabe? Tem a família, tem alguns todo problemas. Todo regramento, todo quando você acha que tá bem, de repente vem um problema, tem que resolver entre a família. Então eu agradeço essa oportunidade de estar aqui toda quinta-feira. Eu gostaria de vir mais vezes, mas a gente só consegue esse horário. Então agradeço a você, agradeço a Maria Clara, a equipe da Virtual como um todo e os parabéns que cada dia mais o nosso programa tem ido cada vez mais longe, né? Alcançando números maiores. Isso é fruto de muito trabalho, dedicação e foco, tá, gente? É você traçar um objetivo e correr atrás. Não se preocupar com imediatismo. Mas eu fiz um vídeo e deu... Não, pera aí. Se o teu conteúdo for bom, ele vai chegar. Não tem erro. Pode ter certeza que vai chegar. Vai mudando a estratégia aqui, uma coisinha ali que você vem fazendo isso, né? Adequando a rota, adequando os processos. Vai adequando, vai ver qual é o tipo de conteúdo que o público prefere. Não de maneira só em busca da audiência, sim. Escolher o formato correto. Então, parabéns à equipe e vida longa ao nosso Virtual e parceria com o TPC Notícias. 11h mais 11 minutos, agradecendo ao André, agradecendo ao TPC, agradecendo a Maria Clara, agradecendo a sua audiência. Daqui a pouquinho os cortes estão à disposição no, Virtual, no site da Virtual, que ficou mais fácil para você digitar em rv1.com.br, você já vai direto, e também no canal do YouTube e no Facebook. Fique com Deus, excelente quinta-feira e até amanhã com mais um Virtual News, se Deus quiser. Boa.